Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos às sessões do ICT Virtual Week. Vamos na segunda sessão desta semana. Hoje damos continuidade ao cardápio, desculpando a expressão, de individualidades e de convidados de gabarito que temos tido, e hoje melhoramos ainda No fundo, se toma posição sobre os dois problemas, saber como interpretar aquele idade não superior a 15 anos. Uma coisa não está a correr bem. É como eu estava a dizer do professor João Matias. Antes de passar a palavra ao professor João Matias, eu vou apenas ler aqui um pequeno resumo do seu CV, mas pequeno, porque isto de facto tem mesmo que ser uma coisa pouca, se nós estávamos aqui meia hora só a ler o seu CV. E, portanto, o professor João Carlos Matias, professor catedrático do Departamento de Economia e Gestão, Engenharia Industrial e Turismo, ou DEJEIT, da Universidade de Aveiro, onde coordena a área científica e pedagógica de Engenharia e Gestão Industrial, e o doutoramento em EGI. Atualmente é o presidente do Conselho da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro, licenciou-se 5 anos em Engenharia Mecânica, ramo de produção pela FCT da Universidade de Coimbra, em 1994, e doutorou-se em Engenharia de Produção pela Universidade de Beira Interior, em 2003. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros no Colégio de Engenharia Mecânica e especialista da Ordem dos Engenheiros em Engenharia e Gestão Industrial. As suas áreas de investigação são a qualidade, a sustentabilidade industrial e os sistemas de gestão de suporte à produção, energia, SHO, manutenção e risco. Tem estado envolvido em diversos projetos de investigação e é autor ou coautor de mais de 250 publicações em editoras, periódicos e congressos internacionais. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito este nosso desafio, que é uma área que estamos a arrancar aqui na Universidade Portucalense. Este é o primeiro ano que o curso de Engenharia e Gestão Industrial está a funcionar e esperando que seja um sucesso, porque é sempre uma área muito interessante de trabalho e de muita procura pelo mercado de trabalho. Portanto, quando o professor quiser, por favor, mais uma vez, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Digamos que boa tarde a todos. Queria, obviamente, agradecer agora formalmente, digamos, o convite para poder, de certa maneira, fazer aqui algumas reflexões. E não deixaria, obviamente, de felicitar a iniciativa, se bem que nesse caso sou um bocado suspeito, mas obviamente que esses eventos fazem todo o sentido, até porque permite, e portanto seria, e agora usando um bocadinho do nosso primeiro, quando diz, bem, eu estou aqui como cidadão e não como primeiro-ministro, acabamos por não nos deixar. Não podemos, obviamente, nos separarmos nas partes em que desejamos ser, mas é lógico que isto permite-nos comunicar, e julgo que ao nível da ciência e tecnologia, nomeadamente ao nível da universidade, comunicar num contexto que nos obriga a ir para além das formulações e das hipóteses, das proposições, seja o que isso possa significar. E, portanto, é um prazer estar aqui, é uma oportunidade. O meu objetivo individual é que pouco ou nada irei aprender, porque eu para aprender tenho que estar calado, e se não o fizer, dificilmente aprenderei, até eventualmente, não gostando de mim próprio, acabo por ser mau para mim mesmo. E, portanto, eu vou iniciar esta conversa. O título, tal como eu referi, e se me permite partilhar até para me orientar, eu tenho aqui um conjunto de 6 slides, não se preocupem que não vou apresentar nada, são apenas algumas 17 ou 18 questões que eu tenho para colocar ao nível desta apresentação e para que possamos todos refletir. Não sei se o professor Fernando Moreira o permitirá, mas se quiserem fazer isso, digamos, uma sessão interativa, corro o risco de não chegar, digamos, ao objetivo que eu pretendia, nomeadamente a abordagem destas questões todas, mas, digamos, esteja à vontade. Portanto, eu sempre me permito, então, vou partilhar. Eu agora vou partilhar, julgo que já estou a partilhar, e agora vou colocar em formato positivo. Já estão a ver o formato da apresentação? Pronto. Digamos, tal como eu estava a dizer, o título é quando é que a sustentabilidade ajuda a sustentabilidade
Eu não iria colocar um título muito maior na introdução, porque poderia sempre ser um bocado demasiado maçante ou maçudo, mas eu diria que este título poderia ser reforçado quando é que a sustentabilidade ajuda, pode ou deve ajudar a sustentabilidade das PMEs. E aí, digamos, eu vou utilizar o termo PME, ou se quiserem, como representativa das micros, pequenas e médias empresas, mas claramente nem todas as PMEs estarão envolvidas neste contexto, porque, como diria o outro, há PMEs e PMEs. Eu gostaria, antes de iniciar e começar com as minhas inquietações, dizer o seguinte: quando olhamos para a literatura, nomeadamente no desafio para as PMEs, as tais ditas pequenas e médias empresas, seja qual for o contexto internacional, e seja os BRICS, seja os países mais avançados ou os países menos envolvidos, mas principalmente para esses últimos, a literatura aponta claramente para o desafio da sustentabilidade, o desafio da globalização e o desafio tecnológico. Eu permito-me, de certa maneira, juntar aí outro desafio, que é, digamos, a questão das pessoas e a envolvente cultural. Fala-se muito, e já houve um tema nessas sessões relacionadas com a própria inteligência artificial. Digamos que eu gostaria, e até de uma forma não pejorativa, mas mais em termos de realçar a importância humana, e como até um especialista francês desta área diz que a inteligência artificial, porventura, para ser mais representativa da sua tarefa, deveria ser chamada de estupidez artificial. Isto porquê? Pelo facto de não estarmos, por princípio, logo a desprezar a função humana. E, portanto, é o homem que desenvolve claramente a tecnologia e, como diz, digamos, um conhecido representante e um advogado com muito relevo internacional, que obviamente que nós não estamos preocupados com a questão dos avanços tecnológicos, mas o limite que esses possam ter, nomeadamente no que diz respeito à percepção humana dos mesmos. E, portanto, há algo que nós temos que ver em todas as situações e que os humanos, na minha opinião, terão sempre vantagem sobre a máquina. E por isso é que eu acrescentei, digamos, a questão humana, que é o espírito crítico, a flexibilidade de adaptação e uma coisa que é reconhecido por nós todos, que é o humanismo que eventualmente as máquinas nunca virão a ter, e portanto julgo eu. Ora, dito isso, é evidente que aquilo que eu vou, ou que já estou, digamos, a apresentar, e para não estar sempre a repetir, são inquietações pessoais. Eu nem sequer sou, agora, eu também vou utilizar, digamos, algumas palavras anglo-saxónicas, até porque fica bem nessas situações. Por outro lado, porque também acho, estando num contexto de norte, a Universidade Portucalense, digamos, tal como no amor, como dizem os clãs, e nas interjeições nos filmes, a língua inglesa fica sempre bem. E, portanto, vou dizer também algumas destas palavras em inglês. E, portanto, o que é isso da sustentabilidade? Eu obviamente não necessitaria estar aqui a falar sobre essa situação, mas vou fazê-lo por uma situação que depois irão compreender, por muito mais que isso possa ser chocante para algumas percepções, que é, digamos, o que será atender às necessidades do presente sem, digamos, prejudicarmos as gerações que por aí vêm. Eu, quando digo as gerações que por aí vêm, convém referir que eu não sou apologista, nem sei se será justo que essas gerações devam usufruir, e agora vou utilizar um termo também chato, das mesmas estupidez que nós utilizamos.
e, portanto, elas próprias vão ter que se adaptar a um contexto. Mesmo assim, é bom que nós protejamos aquilo que nos diz respeito e é o nosso dever proteger. E porquê que eu estou, digamos, a falar nisso? Por causa das três vertentes. E aí eu coloco duas questões que convém sempre refletir. É quando nós estamos a abordar as três perspectivas da sustentabilidade, o económico, o ambiente e o social, se nós depois formos estudar a fundo, por muito mais que nós estudemos ou propusemos índices de sustentabilidade, por muitas vezes os mais subjetivos e os mais complicados de aferir acabam por ser, digamos, o contexto social. Portanto, o primeiro aspecto é que eu acho que nessa perspectiva o social, por si só, já será beneficiário do benefício económico e ambiental. Até porque quem conhece o tecido empresarial português e correndo o risco de eventualmente estar a ir um bocadinho ou a cair no exagero, e muitas vezes isto é necessário para alertar mentes, já seria, digamos, um compromisso social, nomeadamente perante os colaboradores, se toda a legislação do trabalho fosse cumprido. E, portanto, a legislação diz apenas uma coisa que muitas vezes é chocante para quem não está nessa percepção, que é nenhum colaborador pode executar qualquer tipo de tarefa se não tiver formação para tal e ter conhecimento dos riscos que corre. E, portanto, por si só, digamos, a situação social está resolvida. A questão ambiental, eu vou deixá-la para daqui a pouco, mas para já eu gostaria de referir, que é, quando se fala na sustentabilidade e a sua vertente económica, eu gostaria também, então, ao nível das PMEs, é muito problemático. Quando estamos a falar na questão económica, estamos a falar puramente económica ou será a questão económico-financeira? Isto é, a parte financeira é igual à parte económica? São conceitos que diferentes não são. Uma coisa é o investimento, outra coisa, digamos, é o resultado económico desse investimento. E aí está claramente o problema da maioria das PMEs, que são aquelas, quando eu refiro PMEs, não são todas as PMEs, porque até depende da cadeia de valor ou de abastecimento em que estejam inseridas, mas acabam por ser aquelas que têm um menor conjunto de recursos. Mas também é conveniente que nós muitas vezes tenhamos que ter a coragem. Nós, peço desculpa, e eu estou feliz por isso, não sou político, não sou decisor, e portanto esse trabalho não deve ser feito, obviamente, pelos académicos. E portanto eu focar-me-ia aqui na necessidade de diferenciar a questão económica da financeira e, claramente, na questão ambiental, que é o tal green, que muitas vezes as pessoas acabam por falar em sustentabilidade e se virmos 99% das publicações ou dos conceitos ou das preocupações são claramente ambientais. E, portanto, as próprias PMEs, e há estudos que demonstram isso, quando bem encaminhadas, são claramente favorecidas no seu desempenho operacional, na utilização das práticas corretas e, digamos, as práticas mais úteis para determinado contexto empresarial. Portanto, evitar sempre, obviamente, comprar um fato de um tamanho, seja ele qual for, e depois temos que aumentar os braços ou diminuir as pernas para conseguir vestir esse fato. Obviamente que eu não vou entrar aqui concretamente na definição de PME, todos nós num contexto mais ou menos generalizado o sabemos. Interessa que sim é indicar qual é a importância das pequenas e médias empresas em Portugal. E não é só em Portugal, é em todo o mundo. E, portanto, a PME em Portugal representa cerca de 99,8% das empresas. A contribuição no valor acrescentado bruto anda à volta de 68%. Na Europa é 60%.
Em termos do emprego total, 78,1% em Portugal, cerca de 66% na União Europeia. E, portanto, é importante abordar essa questão das PMEs, e volto a repetir, não todas as PMEs, aquelas com menor tipo de recurso. E, portanto, uma primeira questão que se pode colocar, depois de definida o que é a sustentabilidade, serão todas as PMEs e o que é que a PME representa para Portugal, uma questão que deverá ser colocada é, por um lado, se essas todas as PMEs que estamos aqui a contextualizar e estão cientes das suas capacidades ou que deverão ter, quer sejam técnicas, quer sejam os recursos, quer seja, digamos, a sua envolvente cultural, para enfrentar todos os desafios no contexto da sustentabilidade. E eu permito-me acrescentar, digamos, aqui outra situação, que é a digitalização. Uma coisa é a inteligência artificial, mas eu estou a falar concretamente agora na digitalização. E a sustentabilidade e a digitalização não podem caminhar de forma sequencial. É conveniente que possam caminhar em paralelo ou em conjunto. E agora, vejamos, se uma coisa já é problemática para a maioria das PMEs, vejamos o problema de juntar, digamos, à sustentabilidade ou às questões ambientais as questões da digitalização. Ora, as grandes empresas, claramente, ou a maioria delas, no que concerne ao seu volume de negócios e à sua capacitação e até aos recursos e a formação dos recursos humanos, não há qualquer tipo de dúvida que, a priori, o Estado não se deve preocupar muito com elas. Elas já fazem parte de organizações internacionais, nomeadamente a BCSD em Portugal, e se olharmos para o site, claramente verifica-se que há um conjunto de empresas em determinados setores que não cabem nessa preocupação que eu estou a referir. Mas há um problema, que é o que se passou claramente com a indústria automóvel e com a indústria aeronáutica, que é, muitas vezes não se é uma grande empresa, mas está-se na cadeia de valor. E, portanto, neste momento ainda há setores preocupados, por exemplo, com a certificação ISO 9001 para a qualidade, quando as empresas que estão na cadeia de valor nesses setores, isso, e parafraseando não o Jorge Jesus, que não sabe dizer a palavra, acaba por ser peanuts, ou seja, acaba por ser insignificante no contexto deles a questão dessas normas, porque vão muito para além destas situações. E, portanto, há aqui um problema que é, mesmo que muitas vezes as PMEs não estejam propensas para abarcar estes desafios, há um sistema pool que claramente vai puxá-las. Mas é evidente que nem todos os setores são elegíveis, porque há uns muito mais problemáticos em termos das questões da sustentabilidade, mas também dentro das próprias PMEs é conveniente claramente separar, e perdoem-me a expressão, o trigo do joio. E aí não é, digamos, essa separação não deve ser, obviamente, feita por nós, investigadores, ou por nós, cidadãos. Deve ser claramente o Estado a fazê-lo. E, portanto, uma coisa é nós termos as PMEs, e eu agora vou separá-las em dois contextos, nomeadamente aquelas de âmbito familiar, quase num contexto de autoemprego, cujo objetivo é a estabilização, e outra categoria pode ser aquelas que têm ou com propensão para o crescimento. Ora, aí claramente o Estado poderá logo fazer, ou o regulador, uma opção, que é apostar claramente e direcionar as atenções para aquelas que realmente estão predispostas ou naqueles setores que possam levar Portugal a aumentar a sua competitividade. Portanto, é mais um conjunto de características que eu já estou a retirar do foco dessas empresas. Pronto. Mas aí coloca-se, eu já estou aqui a falar, digamos, no papel do Estado. Isto é,
utilizando um provérbio chinês, eu até vou um bocadinho mais longe. Se é dar peixe, dar a cana ou ensinar a pescar, mesmo com a ajuda da cana. Eu, ao longo desta conversa ou dessa exposição, vou claramente diferenciar essa a diferença. Eu permitam-me que conte, digamos, uma pequena história rápida que tem a ver, e eu uso muito isto mesmo em termos das aulas ou em publicações, não, porque acaba de ser um bocadinho brejeiro, entre aspas, que é quando o escritor Paulo Coelho, numa viagem ao Chile, vai de táxi e há um taxista que lhe chama a atenção que alguém vem dos livros dele fora do mercado, ou seja, no mercado paralelo, e que ele por si só pode estar a perder algum retorno financeiro. E o jornalista e o taxista pergunta se ele não está preocupado com essa situação. O Paulo Coelho responde-lhe que, porventura, e no caso dele, está a ganhar socialmente. E eu pergunto se todos os escritores são Paulo Coelho. Ora, nas empresas é a mesma coisa. Há aquelas que se permitem fazer responsabilidade social e com propensão, claramente, para a questão da sustentabilidade, e em Portugal estamos claramente aquilo que às vezes carinhosamente chamam as empresas donas disto tudo, e são aquelas que têm relatórios de responsabilidade, que são altamente representativas das grandes empresas em Portugal e dos grandes grupos, mas, como se vê, a maioria, obviamente, para diferenciar, já não são 90 e tal %, mas são alguma percentagem das nossas empresas, não têm, digamos, estes mecanismos e, portanto, não podem ser os Paulos Coelhos dessas situações. Eu admito, por exemplo, que um Rui Veloso do Norte sofra muito menos em termos da contrafação de disco, seja do que for, de uma banda que está, digamos, a iniciar a sua carreira. Até porque depois, nessas questões da sustentabilidade, temos que olhar para, digamos, na cadeia, por muito mais que tenhamos clientes que não são consumidores, acabamos por ter um usuário qualquer no dito final da cadeia, e eu quando estou, digamos, a pensar nisso, faço a analogia com uma frase de uma filósofa, que é quando lhe perguntam, mais ou menos, na Idade Média, porque é que os homens preferem as mulheres bonitas às mulheres inteligentes. E ela responde, porque os homens são parvos, mas têm bom gosto. E eu faço, digamos, uma analogia com essa situação, que é, ora, o cliente também, obviamente, quando vai comprar um produto, e os estudos mostram isso, que não está muito propenso para pagar mais, tendo em conta o desempenho ambiental. Ora, se o cliente não está propenso para isso, muito menos estão as empresas. E, portanto, permite-me dizer o quê? Por analogia com essa história, as empresas são parvas, mas são práticas. E, portanto, acabam por não incorporar essa situação acima da... Ou seja, não vão correr riscos que o cliente não está disposto a pagar. Por isso é que eu costumo dizer claramente que o principal objetivo das empresas é gerar lucro. Satisfazem o cliente porque necessitam de gerar lucro. E, portanto, a partir do momento em que essas situações estão a ser prejudiciais para as empresas, digamos que as empresas não vão por esse rumo. Digamos que as empresas, no contexto, na maioria das PMEs, pensam nesse sentido. Isto é, ok, a sustentabilidade é importante, mas enquanto eu não vier a ter, no mínimo a longo prazo, benefícios económicos, e aí está, benefícios económicos a longo prazo, muitas vezes, para isso, é necessário ter capacidade financeira para o investimento e tesouraria para tal, e o problema de muitas empresas, digamos, que é a questão financeira. E, portanto, coloca-se uma situação que é, parafraseando um bocadinho o Kennedy, que é, noutro sentido, que é, não é só o que é que as empresas podem fazer pela sustentabilidade,
mas aquilo que a urgência nas questões da sustentabilidade pode fazer pelas empresas. Por isso é que eu, digamos, formatei o título para essa situação. Quando é que a sustentabilidade ajuda a sustentabilidade das PMEs? Ora, muita coisa tem sido feita, nomeadamente na área da energia, mas é só para determinadas... Portanto, Portugal, por exemplo, tem as empresas no CEL, que são as empresas que estão no comércio europeu de licenças de emissão, muito poluidores, são obrigadas a estar nesse mecanismo. A partir daí, todas as empresas que consumam mais 500 TEP são obrigadas a registarem-se e a cumprir um plano de racionalização de energia. E perguntam, há apoios? Quais são os apoios para as empresas? São aqueles apoios que derivam das coimas. Ora, não, havendo coimas, não há apoio para as empresas. E, portanto, isto é aquele mecanismo que, em teoria, faz todo o sentido, que é, quando nós estamos a entrar, por exemplo, no contexto do poluidor-pagador, como é que se pode quantificar os benefícios dessa taxa poluidora? Quando o Estado vai buscar essa taxa começa a decrescer. Isso quer dizer que a taxa está a fazer o seu efeito. Ora, muitas vezes isso é o oposto, isso é, essa taxa existe e depois corremos o problema dela até vir a ser socialmente injusta. Houve uma altura, numa aula, estava a falar na questão do princípio poluidor-pagador. E estava a dar um exemplo concretamente prático, que era um televisor com eficiência energética altíssima custava 500 euros, isso são valores, obviamente, hipotéticos, e um televisor de classe mais baixa custava 200. Portanto, havia cerca de 300 euros de diferença entre os produtos. E eu dizia, vamos supor que o princípio poluidor-pagador acrescentaria uma taxa de 150 euros ou 200 euros àquele televisor. Aproximava-se e digamos que o consumidor poderia fazer um esforço e optar pelo mais eficiente. Mas houve alguém que me disse, nomeadamente um aluno, que foi, pois, mas os meus pais que ganham o ordenado mínimo não conseguiam comprar um televisor. E, portanto, se muitas vezes temos a olhar para o princípio poluidor-pagador no contexto da coima ambiental, socialmente, algumas classes podem não estar a conseguir atingir. E, portanto, como eu disse anteriormente, digamos, o próprio consumidor, por muito mais parvo que seja, é realista e compra o produto. E, portanto, as empresas, não tendo a percepção que o consumidor acaba por comprar um produto mais responsável ambientalmente, acabam, digamos, por não optar por isso. Mas é evidente que depois também há regras, há legislação que diz, nomeadamente há a diretiva da União Europeia que diz que empresas que tenham a partir de 500 funcionários, e portanto podem dizer, ok, mas isso já não se insere na categoria das PMEs. Não. Mas, ou seja, essas empresas são obrigadas a demonstrar, digamos, o risco que correm pelas ações que cometem. Mas agora é aquela situação, as PMEs estando nessas cadeias de valor das grandes empresas, essas por si só não querem absorver os impactos dos seus fornecedores. E, portanto, leva a que as PMEs sejam claramente puxadas para o contexto das questões ambientais. E, portanto, a questão que se coloca é, vamos penalizar os poluidores ou vamos beneficiar os menos poluidores, que eu não gosto de dizer claramente os mais amigos do ambiente, prefiro dizer menos inimigos. Portanto, isso quer dizer o quê? Voluntária ou involuntariamente,
as PMEs que não sejam, claramente, não tenham propensão aos recursos para tal e que estão num setor ou têm capacidade para crescer e são vistas por alguém como promissoras e muito importante para as atividades, alguém vai ter que as apoiar. E a questão coloca-se como eu estava a referir, que é, então, dar peixe, porventura, nenhum de nós estamos a concordar com isso, mas acontece. É dar dinheiro para, ok? Dar cana já está a acontecer neste momento. É dar dinheiro de suporte e até, por exemplo, nomeadamente ao nível do IAPMEI e outras organizações da Associação Empresarial Portuguesa, há um conjunto de diagnósticos ou de ferramentas que permite que as empresas façam o seu autodiagnóstico. E eu pergunto-me, mas será que isto chega? Na minha opinião, não chega. E, portanto, há a necessidade de ensinar a pescar. E eu digo que há necessidade de ensinar a pescar, porque já não bastava essa questão da digitalização, ainda por cima há estes constrangimentos ambientais no qual Portugal vai ter que cumprir. E, portanto, as PMEs levam com conceitos claramente novos. Há a economia verde, o que é que isso significa, o que é que isso pode corresponder e ser prejudicial na competitividade da empresa. Fala-se economia circular, obviamente que aí até se pode utilizar um termo muito brejeiro, popular, que é à terra o que é da terra, portanto, nasce e morre-se, mas no caso da economia circular, não é claramente isso, mas é devolver ao processo aquilo que o processo gera de resíduos. E, portanto, depois há ferramentas como o ecodesign. O que é que significa? Quais são as ferramentas para o ecodesign e como é que isso deve ser ou pode ser contabilizado ao nível do seu ciclo de vida? Tudo isso vai influenciar para a sustentabilidade ambiental. Depois aparece outro conceito que é estratégico, não deve ser, digamos, aproveitado de qualquer maneira, que é o conceito da ecologia, associado à ecologia industrial, que é a simbiose industrial. E aí o Estado, as autarquias, a CIMES, os governos regionais, se vierem a existir, seja o que for, quando cria um parque industrial, deve claramente definir quais são as características da empresa. Porque essa simbiose, que é a utilização de resíduos de uma empresa como a empresa poder utilizar como subproduto, estamos claramente no âmbito da economia circular. Mas se essa empresa puder ceder, vender, seja o que for, para outra empresa como matéria-prima secundária dessa empresa e não virgem, isto tem todo o benefício em termos de economia circular. Mas, para tal, é necessário que as empresas estejam geograficamente próximas. Por isso é que esse conceito está claramente ligado aos ecoparques e às ecologias industriais. E depois há também a questão da eco-inovação, que vai muito acima do que é a questão do eco. E, portanto, mas inovar como? Organizacionalmente, na divulgação, sim, mas que nos interessa neste contexto, nos processos, como? Nos produtos, como? E, portanto, são todos conceitos que aparecem claramente para as PMEs, que, ou para este contexto que eu estava a referir, que nós devemos ter toda a atenção nesta avalanche de situações que essas empresas acabam por ser puxadas, e é ainda bem, porque fazem parte daquele grupo com propensão para crescimento e para ajudar a economia portuguesa. E depois há uma situação que é difícil, claramente, em Portugal, mas que até há setores que há muitos anos atrás, nomeadamente no Vale do Ave, conseguiram fazer, que é empresas que analisaram claramente onde é que eram ganhadoras em termos das partes do processo e partilharam processos que não eram vencedores da encomenda perante os clientes. Portanto, chegaram à conclusão que a tinturaria, que era uma das fases da indústria têxtil,
que não trazia valor acrescentado para o cliente. Então começaram a partilhar. Ora, é este contexto, claramente, que nos ecoparques e nas empresas geograficamente mais próximas podem existir em termos dos desafios futuros. E aí a partilha de infraestruturas, a partilha de necessidades, e depois aparece mais concretamente na área da produção o clean production. E depois as empresas, se não forem bem enquadradas, esquecem-se de um pormenor, é que se aderirem a práticas, desde que culturalmente bem enraizadas, porque muitas vezes os projetos de Lean ou os projetos quaisquer dentro de uma empresa falham pela não envolvência desde o início e da não percepção que os colaboradores têm dessa própria mudança cultural. E por muitas vezes os choques surgem aí. E, portanto, o Lean, por exemplo, pode não ser a única causa numa consequência, mas tem claramente uma correlação positiva com as questões do desempenho ambiental, porque, digamos, é o trabalhar para a redução de desperdícios, sejam eles quais forem. E, portanto, como ensinar a pescar? E aí há uma situação que nós não podemos ficar, por muito mais que eu goste, e aprecio o poeta José Régio. O poeta José Régio tem uma frase que diz: eu não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Não, isto não pode ser. Neste contexto, as empresas claramente têm que saber para onde querem ir. E para isso precisam, não digo umas paulas como aos burros, que não é o caso, mas claramente serem guiadas e balizadas por quem possa ser regulador. E quem é que pode ser regulador? Sinceramente, não concebo essas questões da sustentabilidade e competitividade sem um regulador muito forte. E no contexto do nosso país só há um regulador, por muito mais que haja depois, digamos, ou é o Estado como um todo, e aí tem as suas vantagens e desvantagens, e portanto não é poucas as vezes que vimos os empresários sempre chateados com o Estado a dizer o Estado já fazia muito se não nos prejudicasse, mas há estudos que demonstram claramente que todas as ações de orientação e mesmo até de mediação do tal financiamento, que eu não defendo só pelo financiamento nem pela cana, acabam por ser as associações empresariais, porque os empresários confiam mais nos seus pares do que propriamente no Estado. Mas o Estado, obviamente, tem que ser o tutor e, digamos, neste contexto, claramente, a situação que terá que ser, digamos, o gestor principal. E aí há uma situação que o Estado tem que perceber, que é para o Estado e para a empresa, muitas vezes, e até para o consumidor, muitas vezes a visão é diferente. E, portanto, é a diferença entre gasta e consome. E, portanto, a empresa está sempre na perspectiva de cada vez gastar menos dinheiro. E, em termos de sociedade, o que nos interessa nessa questão ambiental é o não consumir recursos. Eu dou um exemplo muito grande, no que diz muito claro no que é, digamos, e não querendo, digamos, separar aqui entre engenheiros e gestores, que é claramente essa situação. Há um problema qualquer de muitos gastos energéticos numa empresa e se perguntarmos ao administrador financeiro qual é a solução, ele diz, se calhar é passar o turno, só trabalhamos com turno, passar o turno da hora de ponta para a hora de vazio. Isso reduz claramente o custo da eletricidade. Isso é a questão do gastar, que é, digamos, a visão do gestor. Ora, a empresa não pode estar claramente oposta àquilo que é a sociedade. E, portanto, a empresa deve se preocupar não só com o gastar, mas a redução dos consumos, que é aquilo que diz o engenheiro. Ok, tu preocupas-te em mudar de turno,
para o gestor, eu como engenheiro vou preocupar-me pela redução do consumo específico de energia, que é a quantidade de energia por produto ou serviço fornecido. E, portanto, para mim, não basta claramente nem dar o peixe, nem apenas dar a cana. Há claramente, o Estado tem que assumir claramente uma atitude, não sei qual é, mas tenho, digamos, uma perspectiva que é ou formando pessoas ou criando mecanismos, e isso o PRR pode ser fundamental, que é a questão de verificar junto das empresas como elas aprendem no learning by doing. E, portanto, não é dar dinheiro, não é dar autodiagnósticos, porque nestas questões da sustentabilidade e digitalização, não podemos, o Estado não pode usar o dinheiro não controlando os dividendos que a curto, médio e longo prazo pode obter dessas empresas. E, portanto, a empresa tem que saber onde está e para onde quer ir. E aí tem que haver claramente uma orientação e, na minha opinião, se olharmos, é muito fácil. Vamos ver quem são as empresas que se candidataram aos grandes projetos e às grandes escolas do PRR. Vamos ver quem são as empresas que estão a candidatar-se ao ANI, ao AICEP, e não são essas empresas, ou não são maioritariamente as empresas que eu estou, digamos, a referir neste contexto. E, portanto, não nos podemos ligar às questões políticas. Não podemos partir do princípio e dizer assim, não vamos fazer benchmarks com a China, não vamos fazer benchmarking com o oposto da China, não. Vamos olhar para todas essas situações e ver se, por exemplo, no caso da China e todas as melhorias de competitividade que eles têm, se foi devido apenas a financiamento do Estado ou houve um controle do Estado sobre as ações que as empresas estavam ou deveriam enverdar. Eu estou a dar um exemplo chinês, peço desculpa, mas podia ser o exemplo do montanhês ou coisa qualquer. É só uma questão de nós olharmos para a forma como, porque não há nenhum processo, nenhuma mudança tecnológica, nenhuma substituição tecnológica no qual inicialmente não há, digamos, um incentivo. Na minha opinião, para a questão da sustentabilidade não basta, e digitalização, não basta um incentivo. Tem que haver claramente uma forma de o Estado levar a que as empresas façam, aprendam fazendo. E a minha questão coloca-se claramente isso. Há exemplos em Portugal de pequenas e médias empresas que enverdaram e tiveram sucesso nessa questão da sustentabilidade? Há. Mas eu vou ver os bons exemplos ou estão centrados no grupo Amorim, no grupo Jerónimo Martins, no grupo EDP, no grupo agora está na cadeia de valor da indústria automóvel, seja qual for esse tipo de abordagem. Porquê? Porque ou estão num grupo favorecido e com uma estrutura que lhes permita isso, ou então estão numa cadeia de valor que claramente puxa e motiva e controla essas determinadas situações. Eu não vou demorar muito, até porque já estou a prolongar, mas gostaria de dar aqui algumas reflexões, ou, digamos, tornar aqui algumas ideias para algumas reflexões e colocar claramente o papel da universidade, ou seja, o nosso papel nessa ajuda, que é muitas vezes somos claramente nas instituições, muitas vezes padres, em que pedimos às pessoas para olhar para aquilo que nós dizemos e não claramente para aquilo que nós fazemos. E, portanto, a primeira é: os grandes fornecedores são claramente cada vez mais verdes. E esses vão claramente puxar as PMEs. Não aquelas que estão com um princípio de estabilidade, mas aquelas que têm como incremento e potencialidade em se inserem em setores estratégicos
Quais são esses setores? São os setores que o país terá que fazer. O regulador, seja ele qual for, tem um papel preponderante para estas empresas. Não pode, digamos, as questões da sustentabilidade, seja o LCA, seja a pegada carbónica, seja o que for, vista como uma situação e pode-se perguntar, mas competitiva porquê? Não. Isto tem que ser visto como uma forma das empresas saberem onde estão, só para depois definirem para onde querem ir. E definir os tais objetivos que são muito caros em engenharia, que são as métricas e os valores quantitativos. Portanto, mais do que a questão do financiamento e da questão dos diagnósticos, estas empresas precisam de claramente treino. A tal situação de aprendendo fazendo. Sejam empresas de consultoria, sejam criar mecanismos, por exemplo, no sistema de gestão de consumos intensivos em energia, digamos, o plano de racionalização, o levantamento energético, tem que ser obrigatoriamente feito por alguém credenciado para tal. Eu não estou, digamos, a falar nessa situação, mas se for o caso que se faça, mas não basear, digamos, os apoios apenas nas coimas, porque se elas não existirem, não há qualquer tipo de apoio e para essas situações as empresas precisam. Mas mais do que questões financeiras, eu acho que a questão é o treino e o learning by doing. Onde é que está a academia? Há 3 tipos de investigação que se faz na academia. Uma é a fundamental, que é claramente essencial, que é onde se faz todo o desenvolvimento de teorias e, digamos, teóricos. Há a aplicação desse conhecimento, que é o caso da investigação aplicada, e há aqui uma que, para mim, é fundamental, que é a investigação feita através de desafios. E aí, os académicos / investigadores não podem estar à espera apenas que as empresas venham às universidades. Os investigadores têm que ir às empresas, criar, verificar, diagnosticar até que ponto podem ser criados desafios para a investigação. A universidade não se pode limitar agora, fora do contexto de investigação, apenas a criar pós-graduações e graduações formatadas, isto é, para os atuais, foi para o passado, nos atuais, tentando, obviamente, incorporar até os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ferramentas, etc., mas claramente virados para a formação ao longo da vida. É complicado fazer? É, porque digamos que nós não temos a oferecer ao cliente, o cliente vai claramente pedir à universidade determinados tipos de formação às horas que lhe apetece e quando lhe apetece. E para isso está disponível gratuitamente, seja qual for o sistema a pagar. E, portanto, a universidade tem que pensar claramente, não numa perspectiva push, que é o que acontece com as graduações e pós-graduações, por muito mais opcionais que haja, mas não só, obviamente, mas virar-se também para a perspectiva pull, que é estar preparada para poder ajudar os cidadãos e as empresas a formar-se em determinadas áreas. Eu, quando digo learning by doing, não é só por uma questão de controlo e colocação de empresas, seja o que for, ou consultores nessas empresas para controlar com todos os problemas que possam existir, e para isso existe a norma ISO 37001 que tem a ver com as corrupções, etc., mas isso não há volta a dar. E, portanto, quando eu dizia a questão dos padres, muitas vezes faz investigações e não se olha para o lado, não se olha para as interfaces, para aquele contexto que as próprias A3Es nos pede no contexto da análise SWOT, que é uma ferramenta usada e que muitas vezes não é crítica para a tomada de decisão, porque muitas vezes a questão está em tornar o SWOT em análise TALS, que é usar todos os nossos pontos fortes e oportunidades para eliminar ou atenuar ameaças e pontos fracos, claramente jogar com as interfaces, focar-se não só na investigação fundamental, que é importante, mas tentar sabê-la comunicar no contexto da implicada e dos desafios.
Por exemplo, uma coisa muito simples que nós estamos a fazer este ano na disciplina de gestão de energia, que é os alunos, o trabalho prático, cerca de 60% da disciplina estão a trabalhar no mesmo projeto em grupos de 4 em 2 vertentes. Em todos os edifícios da OA, por exemplo, que é uma questão acaba por ser eco, a utilização de autoprodução de energia, nomeadamente no dimensionamento da eólica, mas mais solar, fotovoltaica, e, paralelamente, trabalhar na eficiência energética em termos dos equipamentos e, acima de tudo, lâmpadas. Portanto, isso para dizer o quê? Muitas vezes nós temos que começar por demonstrar internamente para depois podermos demonstrar externamente as aptidões, mas, acima de tudo, as competências para demonstrar. Mas julgo que a Universidade, a parte do Estado, são dois parceiros fundamentais e pilares na ajuda, no treino e da formação das PMEs e no tal saber ensinar a pescar. Peço desculpa se me alonguei, mas obriga-me a que seja assim, de forma rápida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Não se alongou nada, estávamos aqui mais meia hora no mínimo a ouvi-lo a dissertar sobre estas questões, em especial da sustentabilidade, que é uma questão tão importante e tão na ordem do dia. Nós, por tradição, costumamos abrir aqui uma pequena conversa de 5, 10 minutos, se alguém tiver assim, alguma pergunta a colocar ou alguma questão que tenha ficado menos esclarecida. Enquanto as pessoas vão pensando em perguntas, eu iria começar aqui com uma pequena provocação, não sei se é provocação, se é uma dúvida ou se é uma pequena pergunta, porque o professor teve o cuidado de fazer uma viagem, digamos assim, pelo mundo da sustentabilidade, pela energia, pelo eco, não é? E nós temos aqui 2 questões, na minha opinião, bastante interessantes que se podiam discutir à volta destas definições ou destes conceitos. Primeiro, se quisermos ir para o problema da sustentabilidade relativamente à questão da exploração do lítio, por exemplo, acho que é uma situação muito interessante, porque podemos pôr aí, ou podemos acrescentar aí questões relacionadas com a economia verde, com a economia circular e interiorizando também os 3 conceitos ou dimensões que o professor acabou por apontar, como a economia, o ambiente e o social, portanto, estão as 3 interligadas. Como é que isto, no fundo, se pode conjugar? Qual é a mais-valia? Onde é que estão os pesos? Como é que eles podem ser distribuídos para que isto não seja esta polémica que temos acompanhado, não é, ao longo deste tempo? E uma segunda questão tem a ver com aquilo que, ao incentivo que é aos carros em energia elétrica. Portanto, é muito interessante, supostamente, e eu vou sublinhar a palavra supostamente, são menos poluentes, o consumo é mais reduzido, etc. Mas neste aspecto, e até olhando para, digamos, para a cadeia, desde a produção da bateria até à sua venda, utilização e depois regeneração, se é que ela é possível ou não, onde é que isto se encaixa, quer na sustentabilidade, quer na economia verde e, no meio disto tudo, na eficiência energética. Peço desculpa se fui um bocadinho exaustivo nestas pequenas notas, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Tal como eu referi, isto acaba por ser... eu acho que está tudo ligado à questão de porque é que os homens preferem as mulheres bonitas, né, às inteligentes, não é? E alguém responde que são parvos, mas têm bom gosto. E nesse caso tem tudo, seja a questão do lítio ou a questão do elétrico, isto tem que estar enquadrado num conjunto de motivações. E o prisma no qual queremos ver as coisas. Eu costumo brincar um bocadinho que é perfeito, nem Jesus Cristo, eu também sou JC, mas não sou Jesus Cristo, e também tenho o nariz torto, não é? E, portanto, não há panaceias para essas situações todas. E, portanto, é essas 3 vertentes que muitas vezes têm que ser ponderada por muito mais que doa. Como diria um grupo também do Norte, era embora doa, as coisas têm que ser feitas. Que é
se nós olharmos para a exploração do lítio, obviamente o lítio tem o benefício ambiental de poder ser utilizado para a questão das energias alternativas renováveis. Tem, em Portugal, o benefício social de poder gerar empregos. E tem, em Portugal, o benefício económico. Agora, se olharmos para as outras questões, tem o benefício, digamos, é prejudicial ambientalmente, porque vem a trazer reflexos no contexto ambiental, que tem que haver aí, digamos, equilíbrios ambientais e equilíbrios sociais. Eu brinco um bocadinho com essa situação, que é quando houve aquele debate agora para os Estados Unidos, não é? Em que o Trump dizia ao Biden que... Não, o Biden dizia ao Trump que queria claramente fechar todas as situações do carvão. E o Trump podia ter dito qualquer coisa que não disse, que era ok, mas se fecharmos já, não vamos ter um conjunto de impactos. Ora, Portugal preocupou-se com isso, não é? Deixámos de produzir energia elétrica a partir do carvão, mas aparentemente criou alternativas para as pessoas que trabalhavam naquela zona das centrais e etc. Pronto. Isto, digamos que é a mesma coisa. No carro elétrico também não vai ser uma panaceia, tal como o hidrogênio não vai ser. E, portanto, enquanto a sociedade não se preocupar em cada um usar aquilo que tem de bom, Portugal será as renováveis, a China, porventura, até pode ser o carvão, o Chile, que está a ter problemas ambientais pelo suporte à própria eletrificação do cobre, etc., as coisas que acontecem. Agora, uma coisa é a escala reduzida, outra coisa é a escala mundial. E isto tem-se, na minha opinião, para não estar sempre a repetir a minha opinião, tem-se tornado problemático, e perdoem-me essa expressão, pela globalização das soluções. Isto é, não podemos, em qualquer sítio do globo, fazer um benchmark e não adaptar as nossas escolhas digamos, às características dos outros, mas às nossas. E, portanto, vai haver situações em que, claramente, podemos ser apologistas dos carros elétricos em momentos em que podemos ter capacidade elétrica para gerar energia, já não falando dos problemas que as baterias têm, os impactos ambientais, etc. Mas o meu problema está para mim, o problema está na globalização das soluções, em que, se cada um criar soluções associadas ao seu contexto, vejamos aquele problema que se colocou com a pandemia, que ainda temos indústrias automóveis paradas. A cadeia de abastecimento estava claramente centrada em muitas partes na Ásia. Agora as empresas já começam a pensar que, porventura, será melhor pagar mais e buscar a um contexto. Veja-se o problema Rússia do gás natural, seja a sul da Rússia, ou seja, digamos, o gasoduto pelo norte. São estas questões todas que têm que ser ponderadas. Mas, atenção, é conveniente dizer o seguinte, não é pouco, mas, nomeadamente o setor automóvel, é responsável por 20% das emissões em Portugal. E só 5% é que é 20% desse 100%, isto é, só 5% é que é transporte individual. E, portanto, estamos muito centrados no transporte individual, quando o maior problema do setor automóvel é o rodoviário. Ok, obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, o professor João Matias, aproveitando agora que ele está aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de colocar uma questão. Professor João Matias, é sempre um prazer assistir às suas dissertações. Eu gostaria de lhe colocar uma questão que é, há um bocadinho falou que o Estado deveria ser o regulador. E eu pergunto-lhe se o próprio Estado, e eu aqui não falo em Estado, falo mais em governantes.
os governantes têm que ser sustentáveis. E eles são sustentáveis pelos votos nas urnas. E nós vimos situações como, por exemplo, o presidente Trump, que se desvinculou do Acordo de Paris porque o povo americano não estaria preparado para pagar os custos, ou alguns dos custos do cumprimento dos Acordos de Paris. Aqui em Portugal, acho que se neste momento se fizesse um referendo, as pessoas preferiam que as centrais a carvão continuassem a funcionar e o preço da eletricidade baixasse. A minha pergunta é, faz sentido ter um regulador que tem que responder aos eleitores e que é eleito pelo sufrágio universal? Eu, quando falo que o regulador seja tutelado pelo Estado, ou seja, a ERSE, não é o Estado, ok? Mas acaba por ter, digamos, uma tutela por parte do Estado, por muito mais que seja um organismo independente. Eu poderia colocar outras questões, até porque sou muito mais criança dos porquês do que propriamente o pai que responde, ok? Mas acaba por ser, digamos, um bem necessário, desde que esse Estado, na minha opinião, e às vezes corremos o risco de proibir, de falar em proibições linguísticas, mas por vezes as decisões seriam mais fáceis num contexto, como diria a Manuela Ferreira Leite, num contexto de democracia suspensa. Mas é evidente que eu confio mais num Estado, de uma democracia não suspensa, do que propriamente numa democracia suspensa. Mas esse é um contexto que nós teremos que conviver, mas também muitas vezes parte das decisões políticas. É como essa questão que nós estamos agora a falar, os clubes todos chocados por causa daquilo que aconteceu no sábado, quando foram os clubes que votaram esse regulamento. E, portanto, daí que há situações que é conveniente uma pessoa ter atenção e muitas vezes não temos. E é uma coisa que muita gente já diz, e eu também já no meu doutoramento, em 2003. Um dia o mundo haveria de acordar e alguém virasse para ouvir alguém que investigue no ambiente e dizer assim, quando alguém se lembrar que se estivermos demasiado centrados na descarbonização e não no restante, há de haver um dia que alguém acorda e diz, epá, mas a energia nuclear vai ser solução. Foi o que agora fez o senhor Macron em Glasgow. E, portanto, mas o Macron vai ser eleito aqui por 4 anos, certo? Agora, porventura isto também é um problema, que não permite haver pactos de regime e haver algumas variações. E como é que isso eventualmente se conseguiria? Seria eventualmente, por exemplo, no caso da Europa, num federalismo que dependeria de determinadas circunstâncias que não ocorre as eleições a toda a hora em todos os Estados. E essa situação, isso já são questões políticas, mas são questões que não podem ser agora, que os políticos muitas vezes são advogados e juízes em causa própria, são. Se é isso que queria perguntar nestas questões, é problemático, sim. Mas também deixe-me dizer uma coisa por analogia ao futebol. Eu nunca encontrei um treinador que só fizesse asneiras por onde passa uma equipa. E por analogia digo, também em Portugal, nunca encontrei um primeiro-ministro que só fizesse asneiras. E o próprio senhor JS apostou no plano tecnológico, foi responsável por muita estupidez, mas também muito crescimento ao nível da aposta nas tecnologias renováveis. Muito obrigado. Mas alguma questão? E só mais uma coisa, nós somos governados por uma assembleia, entre aspas. Claro. Nós somos Alguma pergunta?
parece que está tudo satisfeito com os seus... Mas eu estava aqui a falar para as PMEs e a importância que a sustentabilidade pode ter. Claro. Mas já agora, relativamente às PMEs, só uma pequena questão relacionada às PMEs com aqueles dados que referiu, os 99,8% que é a sua representação, a sua contribuição em 68%, o emprego em 71,1%, etc. Portanto, isto são tudo valores que estão ali muito próximos ou acima ou abaixo da média europeia, o que é muito interessante ver, em termos de um país tão pequeno como Portugal, como é que consegue ter este desempenho. Se tivéssemos nos outros indicadores esta mesma performance, estaríamos muito melhor do ponto de vista em comparação com a Europa. Mas a pergunta que eu coloco é, uma vez que utilizou a expressão da digitalização, e obviamente que não é só meter um conjunto de softwares e máquinas que a coisa funcione, é muito mais para além disso, podíamos agora discutir aqui a questão da transformação digital, etc. Mas a pergunta é, qual é que acha, na sua percepção, relativamente às PMEs, se essa digitalização, isto, a palavra digitalização entre comas, como é lógico, acha que podem melhorar, não podem, vão ter um retrocesso, isto vai criar uma diminuição do emprego? O que é que acha sobre isto? Até, quanto mais não seja, porque usou uma expressão que eu adorei, que até apontei aqui, que foi a estupidez artificial, que é muito curiosa e, de facto, não sei se é uma inteligência artificial, se é uma estupidez artificial, que vamos ter daqui para a frente, mas isso o futuro o dirá. O que é que acha sobre esta ideia? Isto é assim, é conveniente ter sempre dois aspectos. As coisas têm uma determinada inércia. E agora também, parafraseando outra cantora, no caso a Marisa, às vezes é preciso perder para depois se ganhar, não é? Pronto, e é nessa perspectiva do perder que o regulador, e peço desculpa, tem que ser muito importante. Há coisa de 3 ou 4 anos, tive uma conversa com o Carlos Azorrinho, relativamente à questão das energias renováveis e da energia em Portugal. Independentemente das questões políticas, chegámos à conclusão que, porventura, nessa transição energética, é impossível se não houver uma regulação efetiva. Ora, porquê é que eu coloco a sustentabilidade e a digitalização? Vamos separar um bocadinho a digitalização da inteligência artificial. É evidente que a inteligência artificial tem tudo para nos ser útil. Ok? Até ontem, a ler uma entrevista do tal senhor que eu referi na palestra, ele dizia que esperemos que nunca sejam a inteligência artificial a acelerar processos num tribunal e a decidir pelo juiz. Mas a inteligência artificial pode, por muito mais que haja, digamos, dados específicos e situações específicas, pode chamar a atenção ao juiz. Atenção, que há 4 anos, num caso semelhante a este, não foi por este lado, mas foi por aquele. Ou seja, não é a inteligência artificial que decide, mas é claramente o juiz. O que a inteligência artificial é o tratamento rápido de dados que permita o juiz poder tomar as decisões. Nas empresas é a mesma coisa. A digitalização é muito importante. É evidente que se pode aproveitar para separar o trigo do joio. Mais uma vez, nós temos um projeto a começar a andar que tem a ver claramente com a questão de criação de frameworks ou de roadmaps para a questão da digitalização nas empresas menos desfavorecidas. Mas eu acho que a primeira etapa deve ser feita pelo Estado, que é filtrar claramente aquelas que não conseguem apanhar o comboio. Isso é difícil, mas claramente apostar naquelas que ainda podem apanhar o comboio. Não vão ser todas as empresas, mas claramente a digitalização é muito importante porque vai nos permitir, e porque de uma forma muito menos alargada, mas amostral, permite, por exemplo, verificar mais uma vez, no contexto da indústria automóvel, que há muitos anos já tem a cadeia de abastecimento, tem os seus sistemas de informação completamente ligados, o que permite saber-se a jusante o que é que está a ser feito, a montante. Isso só claramente com digitalização. Coloca-se uma situação muito importante para os empresários com alguma
com pouca propensão, muitas vezes dizem, mas caramba, a partir do momento em que eu meto aqui uma empresa a fazer-me consultoria, a colocar e trabalha com outras, pode claramente levar o conhecimento ou o processo X ou o processo Y para outra. Porque nós somos bons nisso e somos únicos. Por exemplo, ao nível da mobilidade, temos uma empresa em Portugal que trabalha com quase todas as empresas das duas rodas. Essa empresa não faz produtos próprios, trabalha num processo metalómetro para todas essas empresas. Ela também tem todo o conhecimento das outras, porque os processos estão transportados para dentro dessa empresa. Mas, mais uma vez, a regulação acaba por ser importante. Ok, obrigado pela explicação. Mais alguma questão? Eu diria mais pela inquietação. Mas é bom, não é? Estas discussões são boas pelas inquietações que provocam, não é? Por isso é que servem estas sessões. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito este convite. Vou, obviamente, durante o ano letivo, ou nos próximos anos letivos, ser um seu cliente assíduo para o chatear, desculpem a expressão, para vir fazer mais umas palestras. Esperemos que isto se proporcione ser presencial. É interessante ser via Zoom, mas o presencial nada substitui na minha perspectiva, e, portanto, serei um cliente assíduo seu, como se costuma dizer, para vir e ter a oportunidade de ter e o prazer de o professor poder partilhar o seu conhecimento. A todos os participantes, muito obrigado pela participação. Quero só lembrar que na quinta-feira retomamos estas sessões, amanhã não porque é feriado. Quinta e sexta são as últimas 2 sessões desta quinta semana. Mais uma vez, muito obrigado, muito boa noite a todos. Só gostaria de dizer uma coisa que no início acho que não disse. Que estas sessões permitem-nos, de certa maneira, despir um bocadinho a metodologia do investigador. Mas é lógico que não nos podemos despir completamente. E, portanto, neste contexto as coisas são feitas sem a demonstração metodológica daquilo que estudamos ou daquilo que lemos, mas permite-nos, de certa maneira, de um bocadinho mais livres, não termos que fundamentar, digamos, as coisas de uma forma muito mais rigorosa e mexer um bocadinho com a percepção das pessoas e a inquietação nas pessoas, que eu acho que é aquilo que mais deve existir. Como eu tenho escrito no meu gabinete uma frase que é: quem pergunta pode não obter resposta, quem não pergunta nunca obterá. Isso é isso mesmo. Portanto, fica a resposta dada. Portanto, se quiserem respostas, apareçam na próxima quinta-feira nas sessões e na sexta-feira, que teremos outro tipo de respostas, com outro tipo de intervenientes, que será interessante, obviamente. Mais uma vez, professor, muito obrigado e boa noite. Obrigado, foi um prazer.